Com o fim da primeira parte, né, a primeira metade da Série B, a gente já tem elementos suficientes para fazer uma análise do que vem funcionando até aqui, do que não vem funcionando até aqui e projetar um pouco do que pode ser o segundo turno para o Santos e também um pouco de 2025. Afinal de contas, a partir de agora é contagem regressiva. Faltam apenas 19 rodadas para essa Série B terminar para o Santos, em virtude da pontuação que tem. Mas tem mais coisas para se levar em consideração e é um pouco disso que eu vou trazer no episódio de hoje do meu canal do Santos, contando já com a sua tradicional atenção ao like e que você também se inscreva no canal e comente também o que você tem achado da campanha do Santos nessa Série B. Bom, vamos lá. Sem muita enrolação, a gente não tem tantos pontos assim para cobrir e nada que eu vou falar aqui vai sair de uma perspectiva do que já foi analisado nos últimos meses aí, enquanto a gente disputa a Série B. Acho que tem alguns blocos de assuntos e eu separei esses blocos aqui e a partir de agora a gente vai discutindo aí tema a tema do que o Santos conseguiu produzir dentro da Série B, não conseguiu produzir e um pouco do que é futuro a partir de agora. Contagem regressiva de jogos na Série B. Espero eu que os últimos 19 jogos que o Santos vai fazer na segunda divisão e que a gente não passe por isso novamente. Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, se a gente analisar a pontuação do Santos e o posicionamento da tabela, a gente não teria motivo nenhum para reclamar desse time. É uma campanha em que o Santos é líder, é uma campanha que o Santos tem o melhor ataque, a segunda melhor defesa, tem uma ótima campanha dentro de casa, ganhou todos os jogos, exceção a esse último contra o Sport, venceu jogos fora de casa, mas mesmo assim essa pontuação ela tem um asterisco, não no sentido de que ela não é merecida, mas que se você compara o que o Santos poderia fazer com esse elenco versus o que está fazendo, aí você já tem um problema logo de cara. E aí eu entro no meu segundo ponto, que é o desempenho. Em todos os vídeos de pós-jogo, né, e até nas análises que a gente foi fazendo no meio do caminho nesse primeiro turno, eu sempre trazia que uma coisa era a pontuação, outra coisa era o desempenho. E nesse momento a pontuação poderia bastar. Porque no final das contas, o Santos não adianta o Santos rememorar o time de 2010 e ter um futebol espetacular se ao final dessas 38 rodadas não subir para a primeira divisão. Então o objetivo principal desse time é pontuar. De fato, se daqui até 19 rodadas para frente o Santos se mantiver nessa primeira posição, o Santos vai ser campeão da Série B, subiu para a Série A novamente e fez a missão que deveria fazer. Então, nesse aspecto, não dá para criticar o que esse time conquistou. O problema está no desempenho. Quando você entra na parte do que esse time efetivamente demonstrou de futebol nesse primeiro turno, é aí que está o problema, porque não demonstrou muita coisa. O Santos teve vários jogos em que foi extremamente sonolento, em que o Santos tinha ali uma preguiça em jogar, parecia que era a preguiça que o torcedor tinha de disputar a Série B, mas que esses jogadores não poderiam ter. No início da campanha, o Carille fala que o grande desafio que ele teria seria motivar esse elenco a jogar uma segunda divisão vindo de uma final de campeonato estadual. Tá certo que a final do campeonato estadual ela não termina como a gente queria, mas ela dá um parâmetro de que o Santos poderia sobrar na Série B. E de fato, se você olhar a pontuação, constrói os resultados sem muito esforço, mas também com um desinteresse monstruoso. E é esse problema que gera a maior essa condição que gera a maior crítica ao trabalho do Fábio Carille, porque ele tem um elenco nas mãos que é muito superior a qualquer outro time da Série B. Né? Até durante esse primeiro turno, muitas vezes até em um canal ou outro se levantou o ponto de que se fizer a seleção dos outros 19 times da Série B e jogar contra os 11 do Santos, talvez no 1 contra 1 o Santos tenha a maioria dos votos como melhores jogadores por posição. Então esse é o tamanho da diferença, é uma folha de 8, 9 milhões contra uma folha de um segundo colocado de 3. É muita diferença, tem que apresentar melhor, tem que fazer coisa melhor. O Santos teve um jogo, talvez, 2,
que foi muito bem, que foi o jogo contra o Curitiba e o jogo contra o Brusque. Mas ambos com uma situação super delicada na tabela. Então não é um negócio que, nossa, pegou o Goiás na Vila e meteu 4 no Goiás. Pelo contrário, no jogo que fez em casa contra o Goiás, só ganhou porque teve ali um lance bizarro que não aconteceu de novo na competição inteira, que foi do Tadeu jogando a bola para dentro do gol. Agora contra o Sport, que é outro candidato direto à classificação, mais uma vez, muita dificuldade, constrói 1-0 e aí o desempenho é tão baixo que não consegue nem segurar o resultado. Vou entrar no Carille como um ponto também que é super de atenção e que é responsável por isso que a gente está passando na Série B em termos de desempenho, mas você tem ali uma pontuação que não bate com o desempenho do Santos. Na maioria dos jogos, o Santos sai na frente e não perde o jogo. Quando saiu perdendo, não teve desempenho suficiente que fizesse o time buscar a virada, ou mesmo o empate, né? Então, na sequência ali no meio do turno, quando você tem 4 derrotas consecutivas, é exatamente o problema que a gente teve. O Santos tomava 1-0 e você não via esse time reagir, você não via um interesse genuíno em querer virar o jogo, ou querer empatar o jogo. Parecia que, não, tá bom, perdemos aqui, mas o caminho todo do Santos já tá traçado, a gente não vai esperar grandes mudanças. E esse é um ponto que poderia ser muito melhor explorado ao longo de uma Série B, que o Santos poderia ter um desempenho muito melhor e não teve. E isso está muito na conta do Carille, que é o terceiro ponto que eu trago aqui. O Carille, naquela teimosia dele de falar que eu só vou jogar no 4-3-3, só vou trocar peça por peça, meia por meia, atacante por atacante, ponta por ponta, lateral por lateral, ele criou esse estigma desse time que simplesmente não faz nada de diferente. Esteja ele na frente, esteja ele em vantagem, esteja ele em desvantagem. Então o Santos é um time que não tem repertório. E um time com essa diferença técnica como existe hoje não pode ficar refém de um esquema só. Por mais que jogue a Série B e por mais que eu até consiga entender por que o Carille faz o que faz. Porque ele não precisa. Ele tem a vantagem de ter um ano preguiçoso. Ele pode se dar o luxo de ter um ano preguiçoso, porque no final das contas o Santos não vai ser super testado na Série B. Vai ter momentos ali de oscilação, mas não por uma questão de vai ter que brigar o tempo todo para estar entre o G4, é um time que tem um plantel equilibrado com os demais da Série B. Não existe isso. O Santos simplesmente joga seus jogos sem uma pretensão muito grande, porque sabe que numa individualidade vai buscar uma jogada perigosa, tem jogadores com uma qualidade técnica muito superior que conseguem criar lances que os outros times não conseguem, e nisso vai se criando uma vitória ali, uma vitória aqui. O Santos está, sei lá, a 9 jogos sem perder, né? Mas está a 2 sem ganhar, e dos últimos 4 jogos tem apenas uma vitória. Então, assim, não é que é um voo de cruzeiro em que o Santos não tem onde melhorar. Tem muito que melhorar. E tem um elenco para isso, e esse é o ponto. O elenco do Santos hoje pode fazer muito mais do que faz hoje, mas os jogadores que a gente tem à disposição meio que já compraram essa ideia do Carille também. E é um ponto aí que eu fico pro ano que vem, que é boa parte desse time não vai ter condições de jogar uma Série A. Esse time hoje do Santos, por melhor que vá nesse segundo turno, pode ganhar os 19 jogos. Não salva 60% disso aí pro ano que vem. E não pode salvar, não pode ter o fator gratidão envolvido. Porque esse time fez o básico, fez o que se espera, fez a obrigação, para não falar que ser campeão é obrigação, mas classificar é a obrigação, subir é a obrigação. Então não tem muito da onde a gente ficar ali discutindo se o Gil continua ou não. O Gil vai parar e tem que parar, o Santos tem que renovar, o Santos tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com o fator de renovação do elenco. E aí, para mim, nesse tema, né, de jogadores, eu acho que aí tá o maior erro do Carille, que é a incapacidade que ele tem de usar a base. Esse segundo turno, na minha cabeça, ele tinha que funcionar assim. O Santos não vai à janela de contratação, não vai na janela de transferência, não contrata ninguém, e a partir de agora toda substituição feita no jogo, já que o Carille não quer começar com os meninos da base, exceção ao Sherman e ao Jair, que cavaram seu espaço lá e gritaram o melhor jogador que eles são
pro Carille, todo jogador que entra no Santos deveria ser da base. E aí eu tô incluindo o Sandri, tô incluindo o Souza, tô incluindo o Miguelito, tô incluindo o Ryan, tô incluindo o Bernardo, tô incluindo o Enzo Monteiro, tô incluindo qualquer jogador que tenha hoje uma passagem nos treinamentos no time profissional, porque são esses caras que, bem ou mal, vão ser a base desse time pro ano que vem. Se você quiser fazer ali um time forrado de meninos, você tem que forjar esses caras agora na Série B, que é um campeonato onde eles conseguem entender a velocidade de um jogo profissional, ainda que num nível inferior à Série A. Porque esses meninos, se não estão prontos para a Série B, não tem como achar que eles vão estar prontos para a Série A no ano que vem. Então, esse ponto para mim me preocupa, né? Me preocupa que você não esteja aproveitando essa oportunidade numa maré positiva, porque se o Santos começa a usar mais a base, até esse fio que a torcida tem de cobrança de que esse time precisa jogar mais, ele é atenuado. O Carille é burro até nisso, porque se ele usa mais a base, ele tira de cima dele uma responsabilidade que hoje ele tem. Hoje o Carille tem que ganhar todos os jogos porque ele se recusa a usar a base e isso deixa o torcedor do Santos puto da vida. Se ele começa a usar a base, ele começa a dar assim, subsídios para que essa torcida entenda o porquê que o time oscila, porque são moleques, estão aprendendo, mas aí a pontuação vai ajudando e o cenário vai melhorando, o time vai embalando e esses meninos vão ganhando corpo, até que eles cheguem ao final da temporada muito mais preparados. E aí, claro, você olha para quem sobra desse time e você vai pontuando com peças e contratações interessantes. Contratações essas que não podem ser pensadas para esse ano. O Billy Arce, por exemplo, que é o nome que a gente tem até o momento, ele tem que ser um jogador que funciona na Série A. Ele não pode ser um jogador de Série B. Ele não pode ser outro projeto do Patrick, que é um jogador que veio falando o Galo, que era um jogador de Série A. E não é nem de Série B. Ele não consegue jogar na Série B. Então o Santos precisa não só ter um plano 25 de contratação, como esse ano precisa ter muito claro o que vai ser usado de base no próximo turno. E, é claro, né, tudo isso que eu tô falando tem que estar muito claro na cabeça da diretoria. A diretoria do Santos é uma diretoria que beira o amadorismo. A maneira como eles conduzem comunicação do time, contato com o torcedor, maneira como eles colocam as notícias do que o Santos está fazendo em termos de mercado, valorização exacerbada de estrutura, do tipo, o Santos colocou iluminação melhor no CT para treinar à noite. O Santos só treina um período. Vai treinar à noite, vai treinar só à noite, o dia inteiro o cara vai ficar sem fazer nada. Então, assim, não são elementos que mostram que o Santos está caminhando em termos de infraestrutura. São coisas que o Santos precisa fazer? O Santos precisa reformar o Muro dos Ídolos, precisa sim ou sim ser reformado, precisa melhorar a iluminação do CT, precisa melhorar o lugar onde o Santos treina, precisa ter o reconhecimento facial que já virou meme até, para ter entrada. O Santos precisa se modernizar, ok, isso é claro. Agora, o que não pode ser é achar que em cima de uma iluminação de um CT o Santos está se modernizando e está chegando em pé de igualdade com os outros times que estão com essas arenas super modernas. A história da arena é ela não pode acabar 2024 sem uma resolução, sem uma data de início de construção, né, ou minimamente data de entrega de projeto. Não pode terminar, porque é um retrocesso, né? Desculpa. E aí, você tem o último ponto que é o que vai ser o futuro desse time. E aí, na minha opinião, uma vez que conseguiu o acesso, uma vez que vira a chave, não é o Carille que vai continuar. Carille, você vai entregar o time e em 2025 você tá fora. Mas tem a cláusula, negocia a cláusula, vamos sair os dois bem, um abraço. Olha pro time. Gil, vai aposentar? Cara, muito obrigado, vamos fazer uma homenagem para você no último jogo, vai ser o cara que vai vir aqui de novo para treinar a molecada na base, a gente vai aproveitar você na comissão técnica, não sei, mas aí você começa a fazer caso a caso quem serve e quem não serve. E a base do Santos tem que ser a linha de condução do time para 2025. E aí, em cima desses caras, você monta um time mais forte e em cima das necessidades de uma equipe que vai disputar a Série A e minimamente vai disputar o Campeonato Brasileiro, o Paulista e a Copa do Brasil. Vai ser campeão em 2025? Acho muito pouco provável. Pode ter um início de um futuro melhor a partir de 25? Pode,
desde que essa diretoria resolva trabalhar e pensar 6 meses para frente e não 6 semanas para frente ou 6 minutos para frente, como costuma fazer hoje em dia. Tem a oportunidade nas próximas 19 rodadas de fazer algo diferente que impacte o futuro do Santos daqui para frente. Acho pouco provável que vá fazer, mas torço muito para que faça. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, me fala o que mais te chamou a atenção nesse primeiro turno ou o que você espera que o Santos vai fazer no segundo, e a gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!